Rodney, boa tarde. Vou começar a falar das minhas experiências com o rádio. O rádio é o presente que me lembro com mais saudade. Ainda na minha infância, ganhei um radinho de pilha, ouvi o rádio e ainda ouço todos os dias. Sejam os noticiários matutinos, jogos de futebol, programas musicais. Eu sinto bastante saudade, inclusive, de um programa que era transmitido pela Rádio Eldorado, Quem Somos Nós, que infelizmente acabou sem deixar um sucessor à altura. Ou sequer um sucessor, eu posso dizer. Eu ouvi rádio na minha infância, desde a minha infância, e na infância era com minha mãe e irmãos, na adolescência sozinho, depois com carro, e assim foi. Eu mais gostava do rádio antigamente eram os programas que pareciam mais intimistas. Talvez eu não sinta saudade do rádio de antigamente, eu sinta saudade só do antigamente, pois os programas da década de 70, 80 e 90 não chegam a ser tão diferentes daqueles que nós temos hoje em dia. É lógico que houve uma adequação de linguagem, de tratamento para os tempos de hoje. Mas a participação continua igual, então eu não vejo muita diferença daquelas senhoras que ligavam para o Eli Correia para os rapazes que ligam para o estádio 99, eu acho que é isso, para discutir futebol. Então nós temos ainda essa participação grande do povo com o rádio. Se eu lembro de programas antigos, com certeza, desde o Zebete, o Gil Gomes, Eli Correia, até o Cidade by Night, eram muito bons. Na época, inclusive, as pessoas tentavam adesivos das rádios em seus carros. Eu mesmo tive o da Cidade FM e da 89 FM. Esses dois eu cheguei a colocar no carro. Eu já tive contato com emissoras e artistas de rádio. Inclusive, um deles hoje é meu cliente, Gilberto Barros. Mas nunca participei de qualquer programa de rádio. Comerciais de rádio foram muitos, tá? Então, mas alguns a gente lembra mais. Um, para mim, que é icônico, era o do Jim Starka, feito pelo Mr. Sun. Também tinha o do Mapping, Quinzena Maluca da Tapeçaria Chique, Café Seleto e o motorrádio. O motorrádio que normalmente era ofertado como presente para o craque do jogo, né? Então, sempre presente nas partidas de futebol. Primeiro rádio que tivemos em casa, não lembro. Até porque o rádio ele sempre foi uma coisa que a gente nunca deu. Talvez por conta do som, né? Não se olhava tanto para ele, mas procurava o som. Então, o rádio, os rádios pilha maiores, depois o rádio relógio e por aí foi. Receiver, quer dizer, houveram vários rádios. Momento marcante. Isso é muito difícil, considerando que eu sou rádio desde a década de 70, comecinho da década de 60, nasci em 67. Então é muito difícil, mas todos os grandes eventos de lá para cá, se eu não fui comunicado pelo rádio, eu fui procurar alguma coisa no rádio. Então, é quase tudo. Hoje em dia, eu ouço rádio todo dia, como eu disse, em algum momento eu ouço. E podcasts eu ouço, mas esses normalmente no YouTube ou no Spotify. Inclusive até tenho pensado em comprar um rádio de internet, só para manter o hábito de continuar ouvindo rádio. Vou falar agora de TV. O aparelho da infância era um aparelho de televisão de tubo, preto e branco. Esse é o primeiro que eu me lembro e assistíamos em família. Atualmente, é óbvio, pela manhã, as crianças, mais tarde da noite,
a gente conseguia escapar e assistir um filme. É óbvio que naquela época os canais encerravam a sua transmissão em algum momento. Não é como hoje, que eles continuam transmitindo aí ininterruptamente, 24 horas, etc. Naquela época, não tinha hora para acabar. O que eu acredito não seja uma coisa tão ruim, né? Mas era assim naquela época. O que eu mais gostava de assistir na televisão: desenhos animados, filmes e partidas de futebol. Então, posso dizer que não mudou muito. Ainda hoje, se eu tenho que escolher, é provável que eu fique nessas coisas. O jornal sempre me pareceu, os telejornais sempre me pareceram uma obrigação, uma coisa que eu devesse ver. Então, não posso dizer que existe algum tipo de prazer nessa relação. Ainda que são importantes, indispensáveis e muito úteis, que, como eu disse, são coisas que eu acabo vendo, mas não por prazer. Ah, deixa eu ver qual que é a próxima pergunta. Programas antigos. Programas antigos. Bom, vou falar do que me é mais caro, a lembrança mais antiga e mais cara. Vila Sésamo é uma das minhas lembranças mais antigas, tá? E mais caras. A gente tinha aí um programa infantil com a Sônia Braga e bonecos que lembram os Muppets. Era realmente um luxo que a minha geração teve, e muitos, como eu, se alfabetizaram assistindo Vila Sésamo. Músicas maravilhosas. Olha, não consigo lembrar um programa infantil que pudesse fazer frente à Vila Sésamo. E a minha lembrança mais antiga, mais querida. Não gostaria nem de pensar em outros, porque não fariam frente à Vila Sésamo. Eu digo isso na infância, mas houveram depois os programas musicais, principalmente os da TV Cultura, que logo sucumbiram com a aparição da MTV, também é uma coisa interessante. E tiveram outros marcos da televisão aí, programas que assistíamos voluntário ou involuntariamente, com o Silvio Santos, o Chacrinha, etc. Mas esses, eu tenho que confessar, foram as vezes que vi, foi provavelmente um dia de chuva, em que vi assim voluntariamente. Vamos lá. Se eu já tive contato com emissoras e artistas de TV. Sim, sim. Emissoras, particularmente a Record e a Bandeirantes. Hoje, inclusive, sou assistente técnico em 2 ações envolvendo a Record e pessoas da televisão. Sim, teve o Gilberto Barros, que eu citei, que também é da televisão, Otaviano, Adriana Galisteu. Na verdade, a televisão foram uma série de pessoas, né? Contato mais próximo, ou em situações de eventos, nossa, evento teve Miele Helena Ramos, meu pai. Isso faz muito, muito tempo. Eu também. E aí teve também aviões, e na época que a ponte aérea estava coalhada de artistas globais, né? A gente tropeçava neles. E conversava eventualmente com o outro, enquanto aguardava aí o próximo voo
Então, vamos lá. Ah, se eu já participei do programa de televisão, na verdade, só de entrevistas pontuais em canais menores. Sim, já fiz isso, mas nada além. Nada que fosse relevante, que nem me preocupei em acessar o vídeo, coisa que o valha. Comerciais de TV. Esses foram muitos, né? Tinha os do daquele cigarro, Hollywood, eram maravilhosos. Ah, Cobertores Paraíba, o Tio da Suquita. Nossa, tem uma infinidade de comerciais. Os da Leves também eram muito bonitos, muito interessantes. Comercial de televisão foram muitos. Mas esses que eu já te falei são os que eu me lembro assim, de primeira mão. Marcante na TV, eu posso dizer que a morte do Senna, a queda das Torres Gêmeas, e esses a gente acabou vendo praticamente ao vivo. Eu digo a gente porque não fui só eu, né? Mas eu vi praticamente ao vivo, né? A morte do Senna foi ao vivo, as Torres Gêmeas, o segundo avião foi ao vivo, quer dizer. Então são coisas que a gente não consegue esquecer, mas graças a Deus não teve nada dramático. Então, não que isso não tenha sido dramático, foi bastante. Na verdade foi bem dramático. Ai, ai. Infelizmente foram duas coisas que me marcaram e não foram felizes. Pronto. E teve os campeonatos no time de futebol, teve o 7-1 da seleção. Jesus Cristo. Então, teve bastante coisa. Hoje eu pouco assisto TV. Quando me predisponho a fazê-lo, futebol, corrida de Fórmula 1 e os telejornais. Na verdade, tenho TV a cabo, uma infinidade de canais. E também vejo com bastante frequência a TV Aparecida. Mas aí, principalmente pelas missas. Então, mas as vejo, com certeza. Missa, eu vejo as da TV Aparecida e vejo também as que são transmitidas do Santuário de São Judas. Esses dois, inclusive, podem ser vistos pela TV aberta. Tá? Vamos ver o que mais que você tem aqui de pergunta. Vídeos no YouTube. Na verdade, vejo com frequência podcasts, cursos, ouço audiobooks também pelo YouTube, e toda sorte de vídeo de fundo educativo, melhor dizendo. Vou falar de como cuidar de orquídea, como fazer, sei lá, macarrão ao pesto, como resolver um problema ou outro em casa, e aí por diante. Então, o YouTube, na verdade, ele tem atendido uma. Quando eu olho, inclusive estranhamente, eu vejo YouTube na televisão. Estranhamente porque quer me parecer que essa mídia não foi proposta inicialmente com essa ideia, e hoje eu acho que muita gente vê na televisão, como eu vejo na televisão. Não me lembro de ter ficado no celular vendo YouTube.
eventualmente isso acontece, mas é bem eventualmente. Então, YouTube acabou, substituindo a televisão no mais das vezes, quando não é o Netflix, ou Prime, ou Disney, Crunchyroll, e aí vai. Basicamente é isso, tá?